Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje, orgulhosamente apresentando Francisco Buarque de Holanda, ele mesmo, o Chico, e seu álbum Construção. A obra é de 1971, com a produção do Roberto Menescal, arranjos do Rogério Duprá, maestro, do Magro, do grupo MPB4, participação de Antônio Carlos Jobim numa das canções, Olha Maria, parceria com Vinícius de Moraes em Valsinha. Mas vamos às canções. São 10 dentro deste álbum: Cotidiano, Construção, Samba de Orly, Deus lhe pague, Cordão, Valsinha, Minha História, enfim. Essas 10 canções são um marco dentro da história da música popular brasileira de todos os tempos. Construção já foi eleita pela revista Rolling Stone a melhor música do século XX. É de se concordar. Foi chamado Chico Buarque de um novo Noel Rosa. Não é para tanto. Mas só o fato de suas canções se aproximarem daquilo que Noel Rosa fez já é um feito bem marcante. Basicamente, as canções de Construção falam de figuras de subúrbio, de figuras párias da sociedade, e também faz a resistência, mostra sua indisposição com o período autoritário que se vivia, a ditadura militar, que vai de 1964 até 85. Chico Buarque, que foi também para o exílio, assim como Caetano Veloso, Gil e tantos outros. É entre Itália e Paris, por exemplo, que sai Samba de Orly, uma parceria com o Toquinho. Nessa canção há uma referência aos censores, aos que perseguiam a liberdade. Diz o poeta para o seu interlocutor: vai, meu irmão, pegue esse avião. Orly é o nome do aeroporto de Paris. Então a música diz: vai, meu irmão, pegue esse avião. E para os da pesada diz que eu vou levando. Os da pesada a gente imagina quem sejam. Mas é comum dizer, as canções envolvem figuras do subúrbio, figuras mais pobres, como por exemplo, Deus lhe pague e Cotidiano. Em Deus lhe pague existe uma ironia com o caráter religioso da cultura brasileira, um certo sarcasmo, porque se diz Deus lhe pague por todas as mazelas e desgraças por que passa um brasileiro comum, né? Desde o seu nascimento até seu enterro, como se diz no final, com as carpideiras, as moscas bicheiras. Cotidiano revela essa rotina desgastante de uma figura que faz tudo sempre igual. Vejam que Cotidiano, Construção, Valsinha, Deus lhe pague formam esse conjunto de figuras que são colocadas à margem do meio social. Valsinha, de alguma forma, quebra um pouco essa expectativa porque mostra uma mensagem otimista. Ou seja, eles vão se unir, vão dançar bastante e vão encantar e influenciar a comunidade, que vai acordar em paz no dia seguinte. Uma clara evocação da necessidade de união, da necessidade de estarem próximos uns aos outros para justamente combater o estado de coisas que se vivia. O disco é bem contextualizado nessa questão, repito, insisto, da época da censura, da época do ato institucional número 5, que estabelece, então, esse tipo de ação contra as liberdades artísticas, não só da música, né? Então, peço especial atenção a essas canções que citei e também Construção. Vamos encontrar 3 séries de 4 estrofes que são separadas por Amou daquela vez, por esse verso. Amou daquela vez como se fosse a última, amou daquela vez como se fosse o último, amou daquela vez como se fosse máquina. Para cada um desses versos existe uma série de estrofes que dão conta desse trabalhador de construção civil
que acaba sofrendo um acidente do seu trabalho no sábado e acaba morrendo no chão, caindo do prédio que ajudava a construir. E essa alternância de palavras que se percebe ao longo dos versos, todos eles rimando com palavras proparoxítonas, né? Mágico, sábado, príncipe, pássaro, trânsito, tráfego, lembra a construção de um prédio através de blocos de tijolos. E esse verso tem uma característica interessante, que é clássica, são versos com 12 sílabas, né? Justamente uma referência à tradição renascentista, clássica, enfim, todas as palavras são proparoxítonas e elas então formam o final de todos os versos. O samba é um gênero popular de origem afro, com princípios alegres, né, para que se espiassem as dores, as angústias dos tempos de escravidão, né, sabe-se disso. E o samba vem no álbum de Chico Buarque como uma ferramenta de resistência, né, como uma ferramenta de crítica e de exposição de sentimentos tristes, de novo por conta daquilo que se vivia nos anos 1970. Histórias como as de Valsinha, histórias como as de Cotidiano, Deus lhe pague, Construção, Cordão também, né? Eu vou à rua, enfim, demonstram dentro desse álbum esse descontentamento geral, né, dentro da própria arte por conta da vida social do brasileiro comum. Vamos ver o que o professor Henrique Sub nos tem a dizer a respeito de uma das canções desse álbum. Vamos lá. Fala, Carneiro. Tudo jóia? Legal estar com você de novo. Agora para falar de uma obra musical, vamos falar de Construção, Chico Buarque. Esse aqui é o álbum original, né, feito ainda no LP, né, famoso disco de vinil. Bacana ter isso aqui e ouvir de quando em quando. Legal saber que a gente vai poder falar um pouquinho dele. E só para completar aquilo que você já conversou com o pessoal, das músicas todas que compõem esse álbum, eu gosto muito da música Minha História. Para quem não sabe, ela é na verdade a versão de uma música italiana chamada Gesù Bambino, de Lucio Dalla, um cantor italiano que foi muito famoso aqui no Brasil há décadas atrás, com a música Caruso. Tá? E na versão original, segundo o próprio Lucio Dalla, ela canta a história do que ele chama de Os Filhos da Guerra. Esse, inclusive, é o subtítulo da música original. Por que Os Filhos da Guerra? Porque no cenário histórico da Itália, que se envolveu em diversas guerras, era comum a figura, né, dos soldados que, passando pelos locais, deixavam filhos, né, junto a mulheres que os criavam depois sozinhos, justamente por conta das campanhas de guerra. E Chico Buarque, conhecendo essa história, conhecendo essa música, pensou em fazer uma versão, digamos, nacional dessa história e coloca no lugar, né, dos filhos da guerra uma prostituta que tem um filho com um marinheiro, uma pessoa que falava e cheirava e gostava de mar. E a música é uma narrativa, passando, né, ao longo de suas estrofes pela gravidez dessa mulher, pelo nascimento do personagem principal, que está inclusive cantando a música já em idade mais avançada, não se diz ao certo se na velhice ou ainda em meia-idade, mas ele fala da ironia e do amor envolvido nessa mãe que colocou nele o nome de Menino Jesus, nome pelo qual ele é conhecido, né, ao longo aí de sua vida bastante complicada. Bom, daí a gente pode tirar algumas reflexões, talvez a ideia da ironia, do amor, do fato da mãe cantar cantigas de cabaré, por isso, né, a vinculação à personagem de ser uma prostituta, diga respeito a ela tentar expiar os seus pecados de sua vida, né, complicada, e de ter esse filho sozinha, de criar esse filho sozinha, colocando o nome dele de Jesus, talvez se colocando
a posição de Virgem Maria pela tradição católica, não é? E ou alguns podem colocar também, mais do que a Virgem Maria, a figura de Madalena, também a figura bíblica, mas eu prefiro a primeira hipótese. Eu acho que dessa análise dessa relação intensa que a mãe tem com o menino, né, de bradar por toda a vizinhança que ali estava bem mais que uma simples criança, eu concordo com essa leitura de que se trata de uma proposta de expiação dos pecados desta mulher, que se equipara então à Virgem Maria, colocando em seu filho o nome de Jesus, que terá uma vida complicada, cheia de ladrões, amantes, bebidas, e a cruz de carregar esse nome consigo. Uma última curiosidade: quando Chico Buarque fez esta versão da música, ele pretendia colocar o título, tal qual o italiano, Menino Jesus. Mas isso acabou esbarrando na censura vigente à época, decorrente do ato institucional número 5, que, no parecer sobre a música enviada, disse que ela atentava contra os princípios morais da sociedade brasileira de maioria católica. Ela acabou liberada depois que Chico Buarque concordou em trocar o título para Minha História. Tá certo? E essa então é a história dessa música, que eu espero que tenha complementado aí esse papo que a gente vai ter com o pessoal sobre o álbum Construção de Chico Buarque. Valeu? Abraço, Carneiro! Muito bem, obrigado, professor Henrique Subi. A linguagem de construção é uma linguagem simples, mas o caráter poético transcende a pura ideia de entretenimento que um disco de samba traria. É mais do que um disco de música popular brasileira, né? Disse no começo, uma obra requintada com convidados de luxo: Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, o grupo MPB4, Roberto Menescal, o maestro Rogério Duprat, muita gente. Isso dá o caráter histórico para esse construção. O nome passa a ser uma metáfora da necessidade de se reerguer, de construir uma sociedade nova, de construir uma sociedade que abrace as pessoas mais pobres, a maioria do brasileiro, né? É isso. Boa audição. Até mais.